Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não
nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir ou fúria, eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém afastar dos amigos, só não vai afastar de meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar das famílias queridas, mas não vai me afastar de Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes, não me censure, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometi contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, eu estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo,
Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Rei Jesus. Amém? Aqui na terra tem muito rei, mas o nosso rei é o Senhor Jesus. Amém? Boa noite, amados. Convido a igreja a se colocar de pé, a abrirem as suas Bíblias em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abacuque fica logo após Naum e antes de Sofonias, no Velho Testamento. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Aqueles que acharam, digam: eu amo a Bíblia. Amém. Ninguém ama a Bíblia aqui não, nessa igreja, gente? Quem não achou também diga: eu amo a Bíblia. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podeis sentar. Avivamento é levar vida onde há morte. Reviver novamente. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos. E o tema da nossa mensagem de hoje é avivamento sincero. Aqueles que estão amortecidos são como uma planta que está murchando e após ser regada, ela revive. Ou como um braseiro que está se apagando e quando nós sopramos, ele volta a reacender. Quando uma pessoa tem um surto e necessita ser reanimada, logo o que nós fazemos é apertar o seu peito. Em seguida nós sopramos fôlego em sua boca e, se necessário for, os médicos utilizam o tratamento de choque. Deste modo também acontece quando nós estamos morrendo espiritualmente. Sentimos uma pressão forte em nosso peito, que são exatamente provações vindas para nos acordar. Precisamos do sopro da vida do Espírito Santo para que Ele nos reanime. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37, versículo de número 9 diz assim: e ele me diz: e profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses para que vivam. Mas às vezes não só o sopro é necessário. Às vezes somente um choque de poder pode nos levantar novamente. Você precisa de um avivamento? Nós estamos precisando de um avivamento? Nós vamos refletir sobre algumas características do verdadeiro avivamento. E nós vamos começar pela oração. A palavra diz no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor. Em algumas versões tem: Senhor, ouvi falar. Um avivamento genuíno é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Por isso começamos pela oração. O profeta, nessa palavra que nós lemos, ele está orando e ele declara que ouve a voz de Deus. Orar não é apenas falar com Deus, e sim
ter um diálogo com o Senhor. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Ele fala ao nosso coração. Ele nos dá a resposta. Ele nos dá discernimento e direcionamento de nossas vidas. E para buscar um avivamento, seja na nossa vida pessoal, ou seja na nossa vida espiritual, ou na vida da igreja, nós precisamos passar mais tempo com Deus em oração. O avivamento, ele não acontece em congressos lotados, ele não acontece em igrejas lotadas. O avivamento, ele acontece nos quartos solitários, às portas fechadas, em oração, em intimidade, em conversa, escutando o Senhor falar a nossa alma e a nossa vida. Deus sempre se comunica conosco. Nós é que muitas vezes não ouvimos o que Ele tem dito aos nossos corações. O fato de não conseguir ouvir a voz de Deus é um sintoma de morte espiritual, tornando-se necessário reviver. O avivamento sincero, ele é fruto de uma vida de oração. É fruto de uma vida que vive a palavra. Por isso que Abacuque diz que, na sua mensagem, ele diz assim: as tuas declarações, as palavras do Senhor, o que o Senhor dizia ao povo naquele tempo. Uma vida avivada faz que também andemos nós em novidade de vida. Jesus mesmo disse que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus realiza coisas surpreendentes e milagrosas em nossas vidas. Tornamos-nos mais sensíveis a perceber as obras de Deus. O avivamento sincero, ele traz surpresa. E talvez por isso o Abacuque tenha exatamente dito, naquele momento que ele falava com o Senhor, que estava surpreendido. Mas Abacuque estava aguardando o tempo do Senhor. E ele diz, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, como se Abacuque estivesse exatamente entendendo que Deus sempre restaura o seu povo, como aconteceu em toda a história. Mas ele soube esperar que acontecesse também na sua geração. Devemos ficar firmes em oração, como os crentes no cenáculo, que até esperaram e o Espírito veio. Nós também precisamos esperar a vinda do Espírito. O avivamento, ele vem na hora que o Senhor determina, e não quando marcamos. A obra de Deus acontece no tempo de Deus, mas nós precisamos dar esse espaço em nossas vidas para que Deus faça cumprir o seu tempo. O tempo de Deus, ele não é o mesmo que o nosso. Muitas vezes nós queremos que seja agora, amanhã, daqui a pouco, mas o Senhor sabe o tempo certo para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Também podemos saber se o movimento de Deus, através da sua duração, porque tudo quanto Deus fará, dura eternamente. Se algo dura na sua vida, se algo dura na obra do Senhor, certamente é algo verdadeiro. Mas se for passageiro, é porque se trata de algo meramente humano. E o avivamento sincero acontece com o tempo. E quando ele acontece, ele dura eternamente. Por isso Abacuque ainda diz assim: faze-a, Senhor, conhecida. Ele falava das palavras do Senhor, do que estava sendo profetizado,
Abacuque estava falando da evangelização. E o profeta Abacuque deseja que as palavras de Deus fossem conhecidas entre as pessoas, que aquilo que Abacuque estava falando chegasse a toda a vida daquela localidade, daquele tempo. Como proclamador da mensagem de Deus, sentia-se realizado exatamente quando a notícia entre o povo se espalhava e chegava em cada canto. O avivamento verdadeiro acontece com a divulgação do Evangelho. E antes da volta de Jesus, acontecerá um grande avivamento. E a palavra diz que será pregado o Evangelho do Senhor, o Evangelho do Reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Um crente avivado, ele se torna um evangelista nato, porque ele não consegue ficar sem falar o que Deus tem feito em sua vida. Um crente avivado, aonde chega, ele fala do amor de Jesus Cristo, ele dá exemplo do amor de Cristo, ele vive este amor para que este amor alcance vidas que precisam ser justificadas. O avivamento sincero, ele promove evangelização. E ele promove arrependimento. E por isso o Abacuque diz assim: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque só através da misericórdia do Senhor nós podemos alcançar esse arrependimento. Como o povo não merecia a bênção divina, pois muitas vezes eles estavam provocando a ira de Deus, como o povo no dia de hoje tem provocado a ira do Senhor. E aquele povo estava em ruína. Então Abacuque intercede, pede perdão e clama por misericórdia a Deus. Sem arrependimento não acontece avivamento. Se não nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos feitos, não há arrependimento, não há avivamento na nossa vida. Uma igreja onde acontecem grandes festas, com muito barulho, com palmas, gritos, danças, não quer dizer e nem é prova de um avivamento verdadeiro. Entretanto, quando as vidas se convertem, quando as vidas se arrependem, mas arrependem de seus pecados, aí sim vemos pessoas que estavam mortas sendo restauradas à vida. O avivamento sincero, ele traz arrependimento e, consequentemente, ele traz fidelidade. Por isso que Abacuque diz, no capítulo 3, versículos 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, mas haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A esperança de Abacuque era vivenciar o agir de Deus, mas estava preparado para continuar lutando quanto tempo fosse necessário. E o povo de Deus tem que se preparar para lutar, para ir até o fim. E quando acontece um genuíno avivamento, as pessoas se tornam dedicadas a Deus, se tornam pessoas mais espirituais. O fruto do Espírito não faz de nós pessoas arrogantes, cheias de si, mas produz fidelidade, mansidão e produz domínio próprio. Está lá em Gálatas, capítulo 5. A perseverança é uma condição para receber o Espírito Santo na sua vida. O avivamento sincero produz fidelidade. Deus quer te avivar. Concluindo, amados,
Abacuque viveu em meio a um povo que estava morto espiritualmente. Por isso sentiu necessidade de um avivamento. Colocou-se na torre de vigia, escreveu para que todos soubessem e esperou no Senhor por uma mudança na realidade espiritual de seu povo. A igreja passou por vários períodos de avivamento em sua história. Na Idade Média houve um longo período chamado a Era das Trevas, devido a tamanha ignorância e esfriamento espiritual. Depois aconteceu a Reforma Protestante, que abriu caminhos para o Iluminismo, como renascer de um novo momento, tanto para o mundo como para o religioso. Após um tempo, a igreja precisava ser renovada mais uma vez, e em cada época foi surgindo novos avivalistas que marcaram o mundo, como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, William Joseph. Todos esses pregadores lutaram pelo nascimento da igreja verdadeira. Como Abacuque, precisamos tomar uma posição e declarar o que Deus quer fazer, esperando a restauração da obra do Senhor. Se você está em meio a pessoas amortecidas espiritualmente, seja um profeta do avivamento. Não declare a morte da igreja como quem dá um atestado de óbito, mas seja um proclamador, um profeta, um evangelista das boas novas de Jesus Cristo. Deus quer te usar para um novo avivamento. Deus quer usar o seu povo para um novo avivamento. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe o diácono Anderson. E nesse intuito de avivamento, eu convido a igreja para louvar o hino Avivamento de número 171. Temos cantor cristão pelos bancos. Aqueles que não têm, podem estar pegando para cantarmos um hino bem avivado, com toda a alegria para o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, para assim que esse verdadeiro avivamento, para que possamos sair daqui renovados, diferentes e começar a semana bem. Say
semana abençoada, na presença de Deus sempre. E em pé ainda, eu convido o diácono Anderson Melo para fazer a oração. E em seguida, com a nossa oração final, estamos encerrando o culto nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado, Senhor, por ter nos trazido à tua casa de oração neste primeiro dia da semana. Te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, em que nos reunimos desde a manhã para aprender mais na tua palavra aqui na tua casa, por ter nos trazido de volta aqui à noite para louvarmos, engrandecermos e adorarmos o teu nome. Te agradecemos por cada família aqui representada. Te agradecemos por cada vida que veio à tua casa hoje para te louvar, para te adorar, para te pedir, mas também para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dá, Senhor, o entendimento de reavivarmos as nossas vidas todos os dias, de vivermos um verdadeiro avivamento, mas vivermos uma comunhão contigo para entender o teu propósito e que possamos trazer esse entendimento na vida dos nossos irmãos e viver uma igreja, um povo de paz e de amor verdadeiro como tu desejas, para a proclamação verdadeira do teu evangelho aqui na terra. Dá-nos, Senhor, uma semana na tua presença. Faz com que o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar seja unicamente para promover o teu evangelho e levar as boas novas de salvação na vida daqueles que precisam ter um encontro com o teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco durante toda a semana, leva paz e amor às nossas famílias, aos nossos lares, e que essa paz e esse amor possam ser levados por cada um de nós a todo lugar que possamos estar neste mundo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, confiado no teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar com a oração silenciosa, estamos inscritos.